e eu quero compartilhar sobre algo que nas últimas 2 semanas, na verdade, vem fervilhando em meu coração. Os irmãos, assim, sabem que eu tenho um perfil, um hábito, de muitas vezes eu estou lendo algo, estou dentro do carro, às vezes no estacionamento, fazendo ali uma leitura antes de subir para dar aula, e aí geralmente eu destaco alguma coisa ali na tela do meu celular, printo e mando como uma reflexão no nosso grupo de avisos ali. Os irmãos já até sabem teoricamente o que eu estou lendo ao longo das semanas, assim. E recentemente eu retomei uma leitura, que foi a leitura em Tiago. E quando eu retomei essa leitura em Tiago, eu percebi assim muitas coisas, muitos elementos, o Senhor trazendo bem intensas assim em meu coração. E eu me recordo de ter dito que nós faríamos um interlúdio antes de começar o Evangelho de João. Os irmãos lembram disso ou não? Na verdade, nós estávamos ali aguardando discernir o que o Senhor estava produzindo, impulsionando a gente. E por que nós vamos fazer nesse momento uma discussão, um compartilhar, um repartir sobre Tiago? Porque Tiago é uma carta pastoral, é uma epístola pastoral, onde ela tem uma carga teológica diferente da carga teológica que Paulo deixou, por exemplo, aos Colossenses, que a gente acabou de estudar. Quando a gente pega Colossenses, a gente vê uma preocupação de Paulo em aprofundar alguns preceitos teológicos. Quando a gente pega a carta que Tiago escreveu, a epístola de Tiago, a gente vê em Tiago uma outra preocupação. A preocupação era: vocês já têm o conhecimento, vocês precisam pôr em prática o conhecimento que têm. Vocês ouviram isso, irmãos? A preocupação essencial de Tiago. É claro que se a gente pegar aqui, cada um vai enfatizar alguma coisa, cada pastor, cada pregador, cada irmão que for ministrar sobre a carta de Tiago na nossa nação, fora, em outras nações, cada um vai enfatizar algo. Mas em meu coração, quando eu fui meditando, eu consegui assim perceber o Espírito Santo me impulsionando assim: Felipe, eu não quero que vocês apenas saibam sobre, eu quero que vocês vivam por. Ouviram isso, irmãos? Não é sobre saber sobre, mas é sobre viver por. E quando nós estávamos assim, quando eu estava ali processando isso, o Espírito Santo me trouxe uma informação assim, me relembrou uma informação que está na Escritura, que toda profecia ela tem um propósito. E quando eu falo profecia, irmãos, os irmãos sabem do que eu estou falando. O que é a profecia, irmão? Irmão, vamos revisar isso daqui. O que é a profecia? É isso daqui, ó. Isso daqui é a profecia. Profecia não é antevisão. Profecia é apontar a direção. Você ouviu isso, irmão? Isso é a profecia. A Escritura é a profecia. E a profecia, ela vem para 3 coisas. Ela vem para exortar, ela vem para edificar, e ela vem para uma terceira coisa. Qual é a terceira coisa? Alguém lembra? Que a Escritura também, a profecia tem esse papel, esse trabalho. Fala de confortar, de consolar. E eu, quando pude essa semana compartilhar com o Rafael, e é muito importante a gente ter esse olhar, porque tanto eu quanto o Rafael temos um perfil no ensino. E o nosso perfil no ensino perpassa muito mais pelo exortar e edificar. Mas eu não posso ser negligente, que a Escritura fala de um terceiro aspecto da profecia. E o terceiro aspecto da profecia também é o que, irmãos? É consolar. Amém? Nessa carta a gente vai encontrar de tudo.
a gente vai encontrar exortação, a gente vai encontrar palavras para edificação, mas também vamos encontrar palavras de consolo e conforto. Amém? E hoje a gente vai começar aqui em Tiago, capítulo 1. E vamos então mergulhar mais uma vez no livro da profecia. E o livro da profecia é a palavra de Deus. Quem quer ouvir uma profecia aqui hoje, gente? Amém. Então vamos ler a Bíblia, vamos ler a profecia. Amém, gente? Então quando alguém chegar perto de você e falar assim, eu tenho uma profecia para você, aí você pergunta, cadê a Bíblia? Tudo bem? Está ensinado então eu não, gente? Tem a profecia para vocês. Fala, mas cadê a Bíblia? E aí a gente resolve o problema. Amém? Então vamos ler o que diz aqui a Sagrada Escritura. Então a palavra do Senhor começa nos dizendo o seguinte ali em Tiago capítulo 1. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Esqueci de mencionar que eu estou na NVT. Ah, você já... Achei. Amém. Verso 5. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber qualquer coisa do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Duas palavrinhas, suporta o que, irmãos? Provações e tentações. Porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus irmãos, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança, pois por sua própria vontade Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos, pois
se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos do Pai, de Deus o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, bondoso e bendito, Senhor, nós estamos aqui rendidos diante da palavra da profecia, Senhor, da escritura que vem para consolar, que vem para exortar, Senhor, e vem para edificar. E Senhor, nós queremos pedir a Ti nesse momento, mais uma vez, quando nos ajuntamos, quando nos reunimos aqui, como igreja local, como família da fé, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que o Senhor venha trazer luz, Pai, àquilo que os nossos olhos não veem, que o Senhor venha trazer fogo no coração, aquilo que o nosso coração, Senhor, é morno ou frio, Senhor, e Tu venhas nos trazer também lágrimas nos olhos, Senhor, que são expressão de um quebrantamento de coração. Enquanto, Senhor, compartilhamos da Tua palavra, vem nos quebrar por dentro, Pai, vem arrebentar as nossas estruturas, Senhor, de pensamento humano, de religiosidade, de autossuficiência, e que possamos, Senhor, verdadeiramente, não apenas apreciar aquilo que lemos, mas pôr em prática tudo quanto temos ouvido do Senhor, Pai. E assim, pedimos que o Teu Espírito esteja enchendo o nosso coração de mais fome e mais sede da Tua palavra, mais fome e mais sede, Senhor, por Te conhecer, por saber quem o Senhor é, e a Tua palavra nos revela quem Tu és, Pai. E assim Te damos graças mais uma vez pelo ajuntamento dos santos aqui nesse lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero trazer uma palavra então sobre a Epístola de Tiago. E quando a gente fala sobre a Epístola de Tiago, um dos comentaristas bíblicos que eu tenho consultado, tenho lido, tenho pesquisado nos últimos tempos, que é um irmão chamado Warren Wiersbe, e esse irmão ele fala sobre a Epístola de Tiago ser um impulsionamento para a maturidade. Você ouviu isso, irmãos? Amém? Então, a palavra de Tiago, a Epístola de Tiago, é dirigida a irmãos como um impulsionamento para a maturidade. E a maturidade, ela fala de gente que entende a mensagem, absorve a mensagem, pratica a mensagem e está disposto a sofrer o dano por viver a mensagem. Amém, gente? Sobre Tiago, quero trazer algumas expressões. Por quê? Porque um irmão que não seja maduro não poderia deixar uma carta falando sobre maturidade. Um irmão que não recebeu consolo teria dificuldade de demonstrar consolo. Então a primeira coisa que eu quero fazer é dizer quem foi Tiago. Quem foi Tiago? A gente tem inúmeros personagens nas Escrituras. Então tem um Tiago que fala sobre o Zelote, tem um outro Tiago que fala que ele era, na verdade, o Judas, tinha um Judas que era discípulo, e tinha Tiago que era o pai de um dos discípulos chamado Judas. Tinham vários Tiagos na Bíblia, e a maioria dos teólogos concorda que Tiago, o escritor da epístola, foi irmão do Senhor, filho de Maria e José. E quando nós vemos isso, é importante nós sabermos que, segundo contam alguns textos da Escritura, nós vemos que, assim como Tiago, outros dos irmãos de Jesus não creram que Jesus era o Messias enviado. Então imagine que durante a sua infância, adolescência, início de juventude, ele convive com o irmão mais velho, Cristo Jesus,
mas ele não creu em seu coração que aquele seu irmão biológico era o próprio Messias, era o Cristo. Sobre esse Tiago que nós estamos falando, ele torna-se, anos depois, quando ele vê, porque uma das palavras que nós vemos na Escritura, é que quando Jesus ressuscita, ele aparece a Tiago. E quando Jesus ressurreto aparece a Tiago, é uma prova incontestável de que aquele que tinha sido seu irmão era o Cristo esperado, era o Messias. Então ele passa a crer na mensagem, e não apenas crer na mensagem, ele passa também a viver por ela. Eu quero pôr uma ênfase nisso. Não basta nós crermos em uma mensagem, mas nós precisamos viver pela mensagem que estamos dizendo que acreditamos. E por que Tiago tinha autoridade para dizer isso? Porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, lá no concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio da igreja, se você for meditar na sua Bíblia, você vai lembrar, você vai reler e vai lembrar, que haviam muitas conversas acontecendo entre os apóstolos, sobre o que fazer com a igreja dos gentios que estavam se convertendo. E aí Paulo e Barnabé falam, Pedro fala, todo mundo falando, quando de repente Tiago se ergue como uma voz de sabedoria e de equilíbrio para dizer: peraí, então vamos resolver isso aqui agora, vamos tomar uma decisão. Então quando nós vemos Tiago nesse contexto, nesse cenário, nós vemos que Tiago era um retrato de um homem maduro e equilibrado. Por isso, tamanha autoridade para escrever essa carta. Faz sentido isso, irmãos? Diante disso, nós também vemos que o apóstolo Paulo, em Gálatas 2:29, ele se refere a Tiago como uma coluna da igreja. Então, Paulo está reconhecendo Paulo, aquele que foi o apóstolo dos gentios. Quando escreveu a carta aos Gálatas, ele ainda cita ali Tiago, uma das colunas da igreja. Que tipo de homem era Tiago? Então vamos nisso, por enquanto, nesse primeiro momento. Tiago devia ser um homem profundamente espiritual, senão de outro modo não teria assumido a liderança da igreja em Jerusalém. Seu excelente caráter fica evidente em Atos 15, e o texto permite que todas as partes expressem essa conclusão valendo-se da palavra de Deus. Sobre Tiago, Wiersbe faz uma declaração, preste atenção nisso, a declaração de Wiersbe sobre Tiago. A tradição da igreja afirma que ele era um homem de oração, que explica a sua ênfase sobre esse tema em sua epístola. Só teria condições de encorajar a oração alguém que tivesse o que, irmãos? Uma vida de oração. Disse que ele orava tanto que tinha os joelhos grossos como de um camelo. Você não vai ter um escrito disso, isso aqui é a tradição da igreja falando, amém, irmãos? A epístola de Tiago apresenta, olha que especial isso, a epístola de Tiago apresenta mais de 50 imperativos. Tiago não está sugerindo, Tiago está liberando o que eu disse? Qual foi a palavra que o Wiersbe utilizou aqui? Imperativos. Ele cita o Antigo Testamento diretamente apenas 5 vezes ao longo de sua carta, mas ele faz o tempo inteiro alusões à lei do Senhor, porque a carta estava sendo escrita aos judeus dispersos. Preste atenção nessa informação. A carta estava sendo escrita aos judeus convertidos, corrigindo, aos judeus, o que eu disse? Convertidos que estavam dispersos. Então ele cita o Antigo Testamento para que os irmãos que lessem compreendessem que o que ele estava dizendo tinha respaldo naquilo que era a profecia que havia de vir. Inclusive em Atos capítulo 15, quando nós lemos, nós vemos que Tiago cita o profeta Amós, falando sobre o derramar do Espírito, falando sobre a vinda de Cristo. Diante disso, preste atenção, é importante ter em mente que Tiago liderou a igreja de Jerusalém numa época difícil, um período de transição, e tempos assim são repletos de inquietações e exigências. Eu quero parar aqui, quero respirar um segundo. Tiago se torna o líder da igreja quando, irmãos?
Tiago se torna líder da igreja em Jerusalém quando ela está começando. No surgimento do cristianismo, que existia era o judaísmo, e o que está surgindo agora é o cristianismo. E isso vai requerer, em todo o tempo de transição, vai requerer homens e mulheres equilibrados. Irmão, eu quero encorajar você. E eu sabendo aqui assim, a gente pastoreando o rebanho, pastoreando os irmãos, a gente sabe que muitos de vocês estão vivendo dias de transição. E em dias de transição, eu quero te encorajar a que sejamos como foi Tiago, uma pessoa sóbria e equilibrada. Você ouviu isso, meu irmão? A coisa vai estar pegando fogo. As muitas vozes, as confusões no nosso entorno. Mas Tiago teve a graça do Senhor de ser uma voz de equilíbrio em tempos trabalhosos, de ser uma voz de sabedoria em tempos de confusão, de ser uma voz pacificadora em tempos de guerra. Estava mó bagunça acontecendo lá no Concílio de Jerusalém. Bagunça não no sentido de desordem, irmãos, mas de muitas vozes. E Tiago se ergue, chama para si a responsabilidade para dizer: peraí, não é hora de gritar, é hora de resolver o problema. Você ouviu isso, irmão? Na casa, na família, no trabalho, com os amigos, na vizinhança. Não é hora de levantar a voz, é hora de sermos pacificadores. É hora de sermos como Tiago foi. Diante disso, na Bíblia King James, o autor ali, o comentarista bíblico da Bíblia King James, deixou uma informação. Tiago escreve como um pastor prático, preocupado com o bem espiritual de seus filhos na fé. Tiago estava preocupado com a boa teologia? Sim ou não, irmãos? Sim, claro. Mas Tiago estava preocupado que vocês peguem a boa teologia e ponham essa boa teologia em prática, livre dos costumeiros e extenuantes embaraços teológicos. O primeiro capítulo, por exemplo, introduz e apresenta uma sinopse dos tópicos que serão tratados de forma mais ampla e profunda nos capítulos seguintes. O primeiro capítulo, Tiago dá um spoiler de tudo que ele vai desdobrar nos capítulos seguintes. E diante disso, observe, ao ler a epístola de Tiago, observamos que esses cristãos judeus tinham alguns problemas na sua vida e na congregação. Dentre outras coisas, eles passavam grandes provações. Quais foram as duas palavrinhas que eu pausei para a gente reforçar aqui? Quais foram as duas palavrinhas? Provações e tentações. Duas coisas. Então, irmãos, entre nós aqui, tem gente sendo provado aqui? Sim ou não, gente? Tem gente sendo tentado aqui? Você é normal, irmão. Tudo bem? Então eu quero fazer assim uma declaração profética sobre você. Você é normal. Porque passar tentação e passar provação tem relação com a nossa natureza de Adão, que ainda não fomos revestidos de incorruptibilidade. Diante disso, alguns cristãos davam atenção aos ricos, outros eram roubados pelos ricos. Os membros da igreja competiam por cargos de liderança, especialmente na área do ensino. Uma das principais dificuldades da igreja era que muitos dos membros não viviam de acordo com a sua profissão de fé. Além disso, a língua causava sérios problemas na comunidade, a ponto de gerar conflitos e divisões na congregação. E outro problema diz respeito à mentalidade humana. Então Tiago está olhando e falando assim: eu preciso instruir esses irmãos a serem praticantes da Escritura, porque eles têm o conhecimento da lei do Senhor.
Por isso ele cita o Antigo Testamento algumas vezes. E quando ele fala, quando ele reflete, lembrando, Tiago era um homem chamado de coluna da igreja. Era um homem ouvido. Era um homem que quando se pronunciava, ele tinha voz. E aí esse homem, preste atenção nisso, esse homem ele tem uma constatação. Qual é a constatação? Que isso tem a ver com a imaturidade espiritual dos cristãos ali. Os cristãos simplesmente não estavam crescendo. Isso dá uma dica sobre o tema da carta. E o tema, a espinha dorsal da carta é as características de uma vida cristã madura. Tiago usa um termo algumas vezes, que é o termo maduro, completo. E quando ele usa a expressão, a NAA, a gente não leu aqui porque nós lemos na NVT, mas a NAA usa uma expressão que é perfeito varão. E quando a gente pega essa expressão perfeito varão, pode causar a impressão de uma expectativa de um homem que não comete erros. E não, a palavra perfeito ali está falando de alguém que está crescendo em maturidade. Você ouviu isso, irmão? Maduro, alguém equilibrado, sóbrio. Agora o Wiersbe fez um comentário sobre maturidade, que eu quero trazer aqui. Ele diz o seguinte: a maturidade espiritual é uma das grandes necessidades da igreja hoje. Muitas congregações se tornaram áreas de lazer para adultos. Ao ver alguns problemas com os quais Tiago lidava, percebemos que todos apresentavam características ainda de imaturidade. Características de maturidade que ele menciona: impaciência em meio às dificuldades, dizer a verdade, mas não a praticar, nenhum controle sobre a língua, brigas e cobiça. Uma vez que o tema é maturidade, nós precisamos então compreender a primeira parte dessa mensagem, que fala sobre o sofrimento. Você ouviu isso, irmãos? Amém? Porque o sofrimento, irmãos, é um meio que Deus usa para nos levar à maturidade. Diante desse cenário, preste bem atenção nisso. Um cristão maduro e piedoso apresenta algumas características, e eu escolhi 5 aqui para falar sobre um ponto central de cada capítulo. No capítulo 1, esse homem maduro, ele é paciente no meio da provação. Você ouviu isso? Um homem maduro, pegando uma ênfase do capítulo 1, ele é paciente em meio à provação. No capítulo 2, esse homem maduro, mulher madura, ele pratica a verdade. Terceiro, ele controla a língua, no capítulo 3. No capítulo 4, Tiago enfatiza que um homem maduro, ele é um pacificador e não um agitador. Você ouviu isso? E no capítulo 5, Tiago enfatiza algo: o homem maduro, a mulher madura, quando está pegando mesmo, quando está complicado, sabe o que ele faz? Ele ora. Ele ora. Vá no versículo 1 de Tiago e vamos aqui agora discorrer algumas informações ali. Irmãos, a disciplina da oração, nós precisamos revisitar. Você ouviu isso? Nós precisamos revisitar a disciplina da oração. Vamos lá. Primeiro texto, primeiro versículo está dizendo algo: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus, envio essa carta às 12, o que está escrito na sua Bíblia agora? Tribos que estão o quê? Espalhadas pelo mundo. O que está acontecendo aqui, irmãos? A gente sabe que o povo judeu já tinha sido espalhado por conta do Império Persa, o Império Assírio, o Império Babilônico. Após a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, os cristãos começam a fazer o que também, irmãos? Eles começam a ser dispersos. E isso a gente olha como uma coisa aparentemente ruim,
Mas a dispersão dos primeiros cristãos após a morte de Estevão foi o que permitiu o evangelho chegar a muitos lugares que não chegaria, porque o povo queria ficar agarradinho em Jerusalém. Então, ali Tiago está escrevendo para as tribos que estão espalhadas pelo mundo. Agora preste atenção, eram judeus convertidos fora de sua terra. Judeu convertido fora de sua terra, ele tinha um duplo problema. Sabe qual era o primeiro problema? Ele já era visto como um estrangeiro naquele lugar. E o segundo problema é que se ele encontrasse um compatriota, ele não necessariamente seria amado e respeitado por esse compatriota se ele vivesse no cristianismo e esse compatriota no judaísmo. Então, aqui o apóstolo Tiago, ele está escrevendo para gente que sabe o que é sofrer de solidão. Você está ouvindo isso, meu irmão? Ele está escrevendo para gente que está ciente de como é difícil estar sozinho, e às vezes sozinho com gente em volta, que é o pior tipo de solidão que alguém pode viver. É você estar cheio de gente em volta, mas é gente que não vai sentar à mesa com você. E o apóstolo Tiago está escrevendo, eu estou escrevendo isso para aqueles que eu sei que estão em outra pátria, e os seus compatriotas podem não ser aqueles que são seus amigos. E eu estou escrevendo uma coisa para vocês, meus irmãos, considerem motivo de quê? De grande alegria. Eu quero enfatizar uma palavra, a palavra considere. Se você tiver caneta e estiver anotando, circula essa palavra na sua Bíblia. Considere, por motivo de quê, irmãos? De grande alegria, sempre que passarem qualquer tipo de provação. Sabe por que considere? Porque não tem provação que aos nossos olhos seja boa. Não tem provação ou luta que aos nossos olhos seja uma coisa que a gente se alegre. Então, quando a gente diz considere, isso me fez lembrar, sabe do quê? Me fez lembrar das minhas aulas de estudo dos gases. Tudo bem? Sabe por quê? Porque eu preciso considerar que é um gás perfeito. A Deviante é uma do exemplo, lembra disso? Por que eu tenho que considerar que é um gás perfeito? Porque não é. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas para eu trabalhar, eu preciso considerar isso. Então, quando o apóstolo aqui está dizendo, considere motivo de grande alegria, o apóstolo Tiago está dizendo assim, eu sei que não está bom. Eu sei que não está bom, mas você não considerar motivo de grande alegria, você não vai avançar. Você não vai progredir. Você precisa considerar isso como uma oportunidade da parte de Deus para algo. Pastor, mas eu não estou enxergando. Ih, irmão, eu também não. Eu também não. Tem provação que a gente não sabe para que está passando. Tem luta que a gente não sabe para que está passando. Mas o texto traz para nós uma explicação. O texto traz, não é o Felipe. É o texto. Vamos avançando no texto. Primeira palavrinha, qual é a palavra? Considere. O que é considerar? É um exercício mental com uma expressão de uma decisão. É um exercício mental, eu estou decidido, eu vou considerar isso daqui como motivo de alegria. O passarem por qualquer tipo de quê, gente? É provação. Não confunda com tentação. Nós estamos falando para considerar motivo de grande alegria, passarmos por provações. A gente já vai fazer essa distinção aqui. E aí continua dizendo, pois vocês sabem. Segunda palavra que eu quero enfatizar, saber. Vocês o que, gente? Sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Por que sabem? E por que Tiago escreve para aqueles irmãos judeus espalhados, dizendo, vocês sabem? É porque eles tinham na memória o aperfeiçoamento do Cristo por meio do sofrimento, irmãos. Você está entendendo isso? Então, quando diz vocês sabem,
É um encorajamento para nós, irmãos, lembrarmos do sofrimento do Cristo e outros sofrimentos que passamos, e outros sofrimentos que irmãos piedosos a quem amamos passaram, como um motivo de trazer aquilo à minha memória, para eu me apoiar nessa esperança. Me apoiar na esperança de que, se eu estou sendo provado, é para produzir algo, irmão. Você está ouvindo ou não? Eu já vou meio que dar um spoiler aqui, porque eu não quero que isso pareça uma palavra de triunfalismo. E quando eu digo que vai produzir algo, não é que você vai ganhar a casa própria, o carro zero e emprego novo, mas você vai ter o caráter de Jesus formado e aperfeiçoado em você. Essa é a nossa esperança. Então a aprovação, irmãos, ela é um meio pelo qual o Senhor permite para que o caráter de Jesus seja formado na gente. E quem vai passar aprovação aqui na terra, irmãos? Quem vai passar aprovação aqui na terra, gente? Todos passarão provações aqui na terra. Pastor, mas está duro que eu estou vivendo aqui, está pesado que eu estou vivendo. Fique tranquilo, irmão. A Escritura nos ensina que o Senhor nunca permitiria que nós fôssemos tensionados para além da nossa capacidade de suportar. Você está ouvindo isso, irmão? Você não está. Por isso que considere, porque você sabe. Então você sabe que você não está sendo tensionado para além das suas forças. Mas isso está produzindo o caráter de Jesus em você. Está recebendo essa palavra aí, meu irmão, minha irmã? Diante disso, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de quê, gente? De crescer. Lembram de uma palavra? A gente estava sentado ainda lá no quintal de casa. Foi uma semana que alguns poucos irmãos sabiam disso. Foi uma semana pavorosa para mim, assim. E eu sentei e falei assim: irmãos, o Senhor plantou algo no meu coração para a gente compartilhar hoje, que é o que o Evangelho produz. Alguém lembra dessa palavrinha que a gente enfatizou por algumas semanas lá em casa? Bom, ninguém lembra, está tudo bem. O importante é que produziu. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente olha isso daqui, quando a nossa fé ela é provada, é porque há algo sendo produzido, e o que está sendo produzido, irmãos, é a oportunidade de crescer. A perseverança tem a oportunidade de crescer. Pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês serão o que, irmãos? O que a Escritura está dizendo ali no verso 4? Pois vocês serão maduros e o que? Completos, sem que nada lhes falte. Como assim nada lhes falta? Nós estamos falando que não vai faltar o que, gente? Carro, casa e dinheiro na conta? É disso que nós estamos falando? Não. O nada nos falte, nós estamos falando de um irmão. Preste atenção no que ele está pensando. Nós estamos falando de um irmão escrevendo, que é um irmão cheio de equilíbrio, é um irmão cheio de autoridade, é um irmão cheio de lágrimas, um irmão cheio de oração. Então, quando ele está escrevendo, ele está dizendo assim: o que vocês estão vivenciando como provação é para que vocês sejam maduros e perfeitos, para que nada lhes falte, que não lhes falte vida piedosa, que não lhes falte oração, não lhes falte dependência de Deus, não lhes falte temor, não lhes falte vigor, porque tem dia que a gente acorda e não quer sair da cama. Tem dias que a gente acorda e a gente só quer ficar jogado, prostrado. Mas enquanto nós então estabelecemos, peraí, eu entendo que isso daqui é parte do meu processo. Não é espiritualizar o sofrimento, gente. Inclusive, por favor, se tiver alguém espiritualizando o sofrimento, eu repreendo isso em nome de Jesus. Chega, não é sobre isso. Mas é sobre entender que o sofrimento, ele é um meio pelo qual o Senhor permite que o nosso caráter seja refinado, a fim de que sejamos completos e maduros. Sabe o que é a expressão maduro aqui, irmão?
Sabe o que é a expressão maduro aqui? A expressão maduro é alguém que tem equilíbrio, sobriedade para observar. Aí o texto vai explicando: ser tardio no falar e pronto para ouvir. O texto explica o texto, irmãos. Alguém maduro. Amém, meu irmão? Você pergunta, vou falar algo de onde? Eu queria só falar da profecia aqui, ó. Porque a palavra do Senhor nos diz que ora perfeito para a geração completa, que você seja perfeito e íntegro, sem que lhe falte nada. E essa é a promessa do Senhor. Nós vamos viver um tempo que a gente vai ser perfeito no mundo inteiro. E não vai nos faltar nada. Boa. É interessante que, Pode falar. que a forma que Deus está fraseado, né? Ele está afirmando que esse estado de maturidade e completude, ele é alcançado quando a perseverança estiver plenamente desenvolvida, e não quando algo acontecer. É quase como se o autor estivesse dizendo assim, que ao você se tornar essa pessoa perseverante, você vai perceber então que já não te falta nada. Boa. Diante disso, irmãos, quando ele vem no verso agora 5, aí vem um desafio que a gente tem, que a gente precisa romper no nosso coração. Sabe qual é o desafio? Se algum de vocês precisar de quem, gente? De que, gente? Sabedoria. Tudo bem? Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Agora, olha como é interessante, a gente vai, como eu disse, o primeiro capítulo é um spoiler do que ele vai desdobrar nos próximos. E o último capítulo ele vai dar uma ênfase à oração. Como que nós podemos querer nos mover em sabedoria se não paramos para orar e pedir? Você ouviu isso, irmãos? Eu quero trazer algo em nome de Jesus assim para ver se explode dentro da cabeça e do coração da gente. Não é sobre o nosso intelectualismo para sabermos resolver problemas, mas é sobre o quanto da sabedoria do Senhor emana de nós para resolver problemas. Porque a gente muitas vezes quer resolver os problemas, os desafios da vida com o nosso intelectualismo, com a carga cultural que nós temos, quando a Escritura está nos apontando se alguém carece de sabedoria. E essa sabedoria, lá no capítulo 3, vai dizer que a verdadeira sabedoria vem do alto. Não está falando de uma sabedoria terrena, mas de uma sabedoria que vem do Pai. Então isso quer dizer, irmãos, que ainda que estejamos sendo amassados, a sabedoria que vem do alto para nós vai nos trazer entendimento, para que possamos compreender que o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está... Você quer ver uma coisa, irmão? Eu acho que é importante eu trazer aqui uma exemplificação disso. E quando o Rafa fez o comentário dele, me trouxe isso à memória. Eu me recordo que no local de trabalho, irmãos, eu tinha, no período que eu trabalhei lá na Bahia, a minha forma de ter sido ensinado, de aprender, e eu acreditava estar sendo severamente perseguido pelo diretor e pelo coordenador geral da instituição. Eu tinha essa coisa ardendo no meu coração, eu falava, pessoas oravam por mim, não, o Senhor vai repreender e tal. Eu tinha essa coisa na minha cabeça. Com o passar dos anos, irmão, eu fui enxergando que na verdade eu tinha falhas. E as minhas falhas estavam produzindo dano no local de trabalho. E agora o meu desafio era procurar no Senhor sabedoria, para compreender que agora eu ia ter que suportar um período de dificuldade. Agora eu estou lúcido, tudo bem ou não, gente? Agora eu estou lúcido, a mente abriu, os olhos se abriram, só que o conceito das pessoas ainda não mudou a meu respeito. E como o conceito das pessoas não mudou a meu respeito, agora não é um tipo de problema por causa do meu pecado. Agora é um tipo de problema porque eu plantei algo e vou ter que suportar essa luta agora.
E aí é nessa hora que o Senhor derrama sabedoria e força para a gente conseguir prosseguir. E muitas vezes, quando nós somos até mesmo injustiçados, o Senhor nos ensina a silenciar e confiar na bondade divina. Você está ouvindo isso, irmão? Diante desse cenário, quando nós vemos aqui a necessidade de sabedoria, eu quero te encorajar a algo, irmão. Por favor, não tente fazer as coisas com a sua própria força, senão por meio da sabedoria divina. Você ouviu isso? Não tente fazer as coisas com a sua própria força. Apoie-se na sabedoria divina. Dito isso, eu preciso te falar uma coisa muito séria. Tem um autor de um livro, e eu não estou lembrando o nome dele. Eu gosto de citar, os irmãos sabem disso. Mas ele fala sobre algo que geralmente, quando a gente tem uma luta, um problema para resolver, a gente tenta uma possibilidade, uma segunda possibilidade, uma terceira possibilidade, uma quarta possibilidade, está dando tudo errado. Aí quando a gente já está exaurido de força, está esgotado, aí a gente diz assim: rapaz, só me resta orar. E aí esse autor, ele é um ferrenho defensor de uma mudança de mentalidade. Porque se eu tenho um desafio diante de mim, a última possibilidade não deveria ser a oração, ela deveria ser a Bíblia. Porque quando a gente ora, sabe o que acontece? Os nossos ímpetos são amortecidos pelo Espírito Santo. Os nossos rompantes são domados pelo homem interior. Aquele homem carnal começa a ser vencido pelo homem espiritual. Por isso, quando nós estamos diante de alguns desafios, irmãos, a primeira coisa que devemos fazer é a prática da oração. É a prática da oração. Diante disso, eu quero avançar um pouquinho para o verso de número 12. Vamos avançar um pouquinho para o verso de número 12. O que está dizendo para nós ali? O texto diz assim: feliz é aquele que suporta com o que, gente? Paciência. Tem alguém com uma outra tradução aí? Perseverança. Alguém com outra? Suporta as aflições. Suporta com paciência duas coisas. Quais são as duas coisas? Provações e tentações. Aqui eu quero parar e eu preciso enfatizar algo. Se alguém for tomar nota, eu recomendo um registro. Provações, tensões externas. Tentações, tensões internas. Você ouviu isso? Falar de provações, tensões o que, gente? Externas. E tentações, tensões internas. E aqui o texto, Tiago, está nos encorajando, irmãos, a lutar com paciência, suportar duas coisas: tensões internas e tensões externas. Não é nenhuma e nem outra, e nem é chamar de tentação o que é provação, e nem chamar o que é provação de tentação. E o texto diz, inclusive, não digam: estou sendo tentado por Deus. Olha a distinção. Por que não diga que estou sendo tentado por Deus? Porque Deus a ninguém tenta, porque nele não há o mal, e ele não induz ninguém ao mal. Inclusive, quando a gente entra em umas discussões, é curioso até para os irmãos terem isso, para os jovens aí, como apologética, como defesa da fé aí, tudo bem? Deus não criou Satanás, irmãos. Deus criou Lúcifer, perfeito, um anjo de luz. Lúcifer criou Satanás, porque Deus em si mesmo não seria capaz de produzir o mal. Você está entendendo isso, irmãos? Está entendendo isso? Diante disso, o que nós temos que ter atenção aqui? Temos que ter cuidado aqui, que a tentação, ela vem, verso 14, a tentação vem de onde, gente? Vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam.
E aqui é que nós temos uma preciosidade, irmão. Sabe por quê? Porque se a gente conseguir distinguir o que é provação e o que é tentação, quando é tensão externa, qual é o nome disso? Provação. Eu sou levado a pedir ao Senhor força para suportar. Mas quando eu sentir uma paixão da carne queimando em meu peito, tensão interna, qual é o nome disso? Tentação. Eu vou para os pés da cruz e digo: Senhor, eu me arrependo disso daqui. Há um desejo corruptível, um desejo corrupto no meu coração. O problema é que nós queremos dar o mesmo tratamento para as duas coisas. Nós queremos pegar tentação e dizer: eu estou sendo provado, estou passando provação. Não, irmão, você está sendo tentado. Se o que está acontecendo é uma inclinação do Adão para o mal, isso tem nome, isso é tentação. E o que nós devemos fazer? Esses desejos, eles dão o que, gente? A luz ao pecado. Aqui eu quero parar um segundo, porque na verdade a frase vai dizendo: dão a luz ao pecado, e que o pecado se desenvolve plenamente, gerando o que? E gera morte. Irmãos, preste atenção. Isso vai requerer de nós, irmãos, muito quebrantamento. Porque se há em nós uma inclinação para o mal, há alguns autores, comentaristas bíblicos, que ensinam que muitas vezes nós tratamos o pecado como uma gravidez. O que seria o pecado como uma gravidez? Ele começa como uma pequena semente, e o nosso corpo vai nutrindo, alimentando e permitindo que ele faça o quê? Cresça, desenvolva, como o texto diz. E que uma vez ele plenamente desenvolvido, isso se torna uma raiz de iniquidade. Irmão, você sabe o que é raiz de iniquidade? É quando o pecado já está sendo cometido no piloto automático e a pessoa não percebe mais. A pessoa não percebe mais. Aí você confronta a pessoa: não, isso não é pecado. Não. E isso produz o que, gente? A morte. Sabe o que a palavra está trazendo para nós aqui, irmãos? Quanto a provações, o que nós devemos fazer? Provação é tensão, o que, gente? Externa. É a gente estabelecer um princípio, considerar, e a gente saber que a aprovação produz algo. O que essa aprovação produz? Ela produz em nós o aperfeiçoamento da imagem de Cristo. A aprovação produz isso. E se a gente sabe que está sendo provado, a gente consegue suportar em silêncio, mesmo com dores. Mas quando for tentação, irmão, quando for tentação, em nome de Jesus, irmão, tenha um coração quebrantado. Não trate tentação como provação. Não se refira à tentação como algo que é um fator externo. Porque às vezes, irmãos, preste atenção nisso. A Bíblia nos ensina que o coração do homem é demasiadamente corrupto e enganoso. E sabe o que isso quer dizer, que o coração da gente é demasiadamente corrupto e enganoso? Que muitas vezes a nossa mente trabalha para convencer a gente mesmo de que o que a gente está vivendo é só uma aprovação, quando na verdade a gente está escondendo uma raiz de iniquidade que está sendo gerada no pecado, que vai nos levar à morte. Estou conseguindo me expressar bem, irmãos? Diante desse cenário, irmãos, a palavra traz para a gente ali no verso 19 agora: entendam isso, meus irmãos, estejam todos o quê? O verso 19: estejam todos o quê? Prontos a ouvir, mas não se apressem no falar. Gente, vamos ler o texto dentro do contexto. Tiago está escrevendo, falando sobre passar provações. Depois ele fala sobre tentações, e agora ele entra falando o quê? Segura, não fala agora não, continua ouvindo. Sabe por quê? Porque quando a gente tem sido tentado em uma área,
há uma tendência à autojustificação, sermos rápidos no falar, quando na verdade a Bíblia diz que a gente deve ser prontos a ouvir e tardios no falar. E o texto avança dizendo que nós devemos remover a impureza, a maldade. E essa expressão do verso 21, irmãos, como me encoraja, que diz assim: aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração. Sabe o que é aceitar humildemente a palavra que foi plantada, irmãos? É quando a palavra é liberada. Irmão, isso é casa de família. Amém, irmão? É casa e caso de família e está tudo bom. Não precisa ficar com vergonha, viu, Rafa? Está tudo tranquilo. A gente sabe. É importante nós entendermos que receber, aceitar humildemente a palavra que foi plantada, é porque Tiago sabia que a natureza humana tem tendência de se autoproteger, de se defender, de se justificar. E ele está dizendo: gente, vamos ouvir, sejam prontos a ouvir e tardios em falar. Para de argumentar contra a natureza humana. A natureza humana tem que ser morta na cruz do Calvário com Cristo. Estamos mortos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E a palavra avança dizendo: se não, vocês não vão ser praticantes da palavra, vocês serão apenas o que, gente? Ouvintes. E o pior, vocês estão enganando a vocês mesmos. Em outras palavras, ouvir uma boa mensagem e não colocá-la em prática, estamos desperdiçando o tempo, o nosso tempo. E quando nós vemos isso, eu quero que você compreenda, irmão, que essa palavra é um chamamento do apóstolo Tiago para que vocês sejam confortados e consolados na verdade. Não é consolados e confortados apenas pensando no bem-estar, mas é um conforto e consolo que eu encontro por estar no lugar certo, e o lugar certo é em Cristo Jesus. Esse é o lugar certo. E aí, diante disso, nós vemos uma curiosidade aqui especial no finalzinho do verso 25, quando ele faz um link com Deuteronômio capítulo 6. Quando ele diz: se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta. Curioso, porque lá em Deuteronômio está fazendo o link com o que? Se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedecer dos seus mandamentos. Então ele está citando isso que ele está escrevendo a judeus convertidos. Então ele está dizendo: olha, a lei era a lei de Moisés, mas nós estamos agora na lei de Cristo. Então vocês têm que observar a lei de Cristo, e a lei de Cristo ensina que o sofrimento faz parte do caminho de todo cristão. Então suportem isso, suportem, porque ao final de tudo, lá na trajetória final, quando a gente se apresentar diante do tribunal de Deus, no julgamento do grande trono branco, a obra terá sido completa em nós, e aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e seremos como Ele é, com o corpo glorificado, plenamente maduros e perfeitos em todas as coisas. E diante disso, irmãos, o maior consolo que eu e você podemos receber, o maior conforto que eu e você podemos receber, sabe qual é? Que se você olhar para a direita, para a esquerda e por todo lado, tudo bem? Você vai encontrar gente sofrendo aqui dentro. Você vai encontrar gente que chora aqui dentro. Você vai encontrar gente que está gemendo de dores aqui dentro. Mas você também vai encontrar gente corajosa que escolheu não se prostrar na sua cama, acordou, tomou um banho, penteou o cabelo, passou um perfume e veio cultuar o Senhor, com outros irmãos aqui também sofrendo. Por isso que eu, quando comecei a reunião,
Eu li o texto de 1 Coríntios 14, 26. Porque quando nos ajuntamos, quando nos reunimos, não é porque a gente está querendo demonstrar perfeição. Quando nos ajuntamos, são homens e mulheres imperfeitos, alguns sendo provados, outros sendo tentados, na verdade todos sendo provados e tentados, mas estamos juntos indo para Canaã. Tudo bem? Nós estamos perseverando para que a perseverança tenha a sua ação completa. Então eu olho hoje para o meu estado, para a minha condição. Gente, eu não estou do jeito que eu deveria. Eu não estou. Tem horas que ele mete e reclama comigo, briga comigo. Tem horas que o Samuel chega para mim e fala: pai, hoje você está chato à enésima potência. Hoje você está... Eu não estou do jeito que eu gostaria, irmãos. Mas a obra de Cristo em mim avançou um pouquinho mais do que estava no ano passado. A obra de Cristo em mim avançou um pouquinho mais do que estava há 5 anos atrás. Eu não sou mais o mesmo homem. Ontem à noite, eu cheguei em casa por volta de um pouquinho depois das 10, fui terminar o esboço dessa mensagem, e eu e o Linete depois sentamos para comer um pouquinho, antes de deitar, e aí a gente estava relembrando coisas de 10, 15 anos atrás, e aí eu olhei para o Linete e falei assim: Linete, eu prego a mesma mensagem tem 15 anos, eu prego a mesma mensagem uma vida. Se eu pegar os meus CDs, que eu tenho CD de mensagem gravada, gente, você acredita nisso ou não? Uns irmãos fizeram para mim, uns outros eu tenho até vergonha de mostrar aquele negócio. Mas não tem a minha foto assim, né? Não tem. Mas veja bem, quando eu pego as mensagens, é a mesma mensagem, né? Eu sou o mesmo cara. Ela virou para mim e falou assim: não, você não é o mesmo cara. Eu falei: claro que sou, né? Pelo amor de Deus. Eu prego a mesma mensagem, eu nunca preguei outra coisa. Eu sempre falo, o texto de Colossenses 1 está sempre na ponta da minha língua, eu já tenho uma vida. Eu falei assim: não, você não é o mesmo cara. Foi igual Jesus e Pedro. Na terceira vez, né, ela virou para mim e falou assim: você não é o mesmo cara. Aí eu parei, olhei para ela e falei assim: eu sou menos miserável um pouquinho. Porque às vezes a gente arroga para a gente a posição de sermos algo, e a verdade é que Cristo é tudo em todos, por meio de todos, para todos. Mas quando a gente olha, a gente se reúne, a gente não reúne para celebrar as mazelas. A gente celebra Cristo mesmo diante das mazelas. E aí o sofrimento de um e a perseverança desse, quando se reúne, se torna inspiração para aquele irmão que estava sucumbindo. Por isso nós reforçamos tanto a importância do ajuntamento solene, do ajuntamento público. Não como uma preocupação apenas de presença, mas uma preocupação de vida. Porque quando você está aqui, eu olho para um lado, eu vejo o irmão que está marcado, eu olho para o outro, vejo o outro sangrando, quando eu olho, eu vejo o povo adorando ao Senhor e com lágrimas nos olhos, ouvindo as Escrituras. Gente, é Cristo aperfeiçoando seu povo. É Cristo aperfeiçoando seu povo a despeito do sofrimento. E diante disso, irmãos, eu chamo a nós, assim, para nós como família Betânia, igreja cristã, que nós tenhamos um coração que distingue: estou sendo provado, suporte, aprovação. Pastor, mas já tem uns 10 aninhos, pastor. E aí você vai olhar e vai dizer: Cristo deu tudo, irmãos, lá na cruz. Cristo deu tudo. E ainda há algo em você que você tem para dar. Você ouviu isso? Eu quero orar por isso, assim, sabe? Essa semana o Senhor trouxe muito forte no meu coração que a epístola de Tiago, que nós meditaríamos, seria uma palavra para a gente trazer esperança, mas trazer uma esperança madura. E o que é uma esperança madura? Não é a expectativa da mudança externa, mas é uma decisão de uma mudança pessoal, de atitude. Quantos compreendem a importância disso de verdade? Vamos orar? Vamos ficar em pé?
seus olhos aí. Coloque seu coração nele nesse momento.